Olá, certamente você já deve ter ouvido a frase "Nossa bandeira jamais será vermelha", se referindo à bandeira do Brasil. Ou então já deve ter visto pessoalmente ou por algum tipo de mídia pessoas empunhando a bandeira brasileira, a bandeira nacional e gritando frases de efeito, palavras de ordem como Deus, pátria, família, Deus acima de todos, democracia cristã, coisa desse tipo. Eu sou o Cláudio Chaves e no vídeo de hoje vou comentar um pouco sobre a bandeira nacional e essa suposta relação entre a nossa bandeira e a fé cristã, ou os ideais cristãos, os princípios do cristianismo. E para falar sobre esse assunto, nós precisamos falar de um evento muito impactante, um evento mundial, e de alguns personagens, 4 ou 5 personagens e uma ou duas filosofias. Antes de prosseguir, porém, eu faço uma sugestão. Faça como os bereanos, né? Segundo o apóstolo Paulo, os cristãos de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Ambos eram nobres, né? Mas ele diz que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles ouviam, viam o que os apóstolos pregavam, depois eles iam conferir para ver se realmente era aquilo que eles estavam dizendo. Né? Então eu faço a mesma sugestão. Não acredite apenas no que eu vou falar aqui. Pesquise depois, confira, comente, rebata, enfim, ou reforce, né, o que eu vou trazer aqui como explicação. Então, falar da bandeira nacional, no caso, eu vou falar especificamente não da confecção da bandeira de modo geral, do seu significado, mas especificamente do dístico, ou da frase ordem e progresso que está ali no centro da nossa bandeira. Que muita gente entende que isso está associado com religião, com a fé cristã, com a disciplina cristã, e pelo contrário, né? Por incrível que possa parecer, a bandeira nacional, bandeira do Brasil, talvez seja o instrumento, talvez seja o símbolo maior, mais representativo que nós temos, né? Do anticristianismo ou do antiteísmo, do antideus, não é? Ela seria uma espécie de monumento de louvação, né, à incredulidade, né, ao antropocentrismo, em contraposição ao teocentrismo. A bandeira nacional, né, é como se ela tivesse tirando Deus do centro e colocando o homem no centro do universo, no centro das coisas. É isso que está escrito ali no Ordem e Progresso da nossa bandeira. Quando a gente compara, por exemplo, o hino nacional com a bandeira nacional, né, o hino nacional, porque há uma disputa naquele momento ali muito forte, tanto no interior das Forças Armadas quanto entre os filósofos, os intelectuais brasileiros, sobre a questão do liberalismo, não é? e do conservadorismo. E na elaboração do hino, da letra do hino nacional, o conservadorismo levou vantagem, mas na bandeira os liberais levaram vantagem. Não é? Então é preciso que a gente entenda isso. Né? Lembram que a bandeira de Minas Gerais, ela está escrito ali liberdade, ainda que tardia? Pois é, a Inconfidência Mineira, ou a Conjuração Mineira, que acontece no mesmo ano da Revolução Francesa, ela é profundamente influenciada pelos ideais franceses. Porque o Brasil sempre teve uma relação, desde a vinda da família real em 1808 para o Brasil, sempre teve uma relação, apesar da disputa lá em Portugal, né, entre Portugal e a França, né, o Brasil sempre teve uma relação mais próxima com a França, né, por conta da admiração que tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II, principalmente Dom Pedro II, tinha com a França, com a cultura francesa, com a filosofia francesa, a literatura francesa. Então, a França, o modo de ver o mundo, né, segundo os franceses, influenciou mais o Brasil, mais os pensadores brasileiros, né, daquela época, do que o modo de vida, né, a forma de ver o mundo inglês, por exemplo. Então, essa é uma das razões. A primeira bandeira do Brasil, a bandeira imperial de 1822, ela já é desenhada por um francês, né, o Jean-Baptiste Debré, né, a pedido de Dom Pedro I. E essa segunda bandeira, ela é elaborada por 3 brasileiros,
Décio Vilares faz o desenho, né? E Miguel Lemos, junto com Teixeira Mendes, né? Colocam ali aqueles outros elementos, como as estrelas e tal, e o Teixeira Mendes vai lá e coloca a frase ordem e progresso, inspirado em Augusto Comte. E quem é Augusto Comte? Augusto Comte é um filósofo francês, né, criador da filosofia chamada positivista, onde ele define que a única religião que nós devemos cultivar, né, devemos seguir a própria razão, como era algo muito comum na época, muito comum do pensamento racionalista iluminista da época da Revolução Francesa, 1889. Então, tanto o Teixeira Mendes quanto o Miguel Lemos, eles chegam a conhecer, né, Augusto Comte, eles estudam na França, né, inclusive eles têm desavenças, né, com o pessoal aqui do Brasil, né, e eles vão estudar na França. O Teixeira Mendes, por exemplo, ele funda, né, ele cria ele funda o primeiro templo da religião da humanidade, que é o positivismo, na França, né, na casa onde faleceu a esposa do Augusto Comte. E o Miguel Lemos é o secretário da Associação Positivista no Brasil, por ocasião da proclamação da República. Então há uma disputa ali no interior das Forças Armadas, que vão dar o golpe, né, e derrubar Dom Pedro II e proclamar a República. Há uma disputa entre essas duas correntes, o liberalismo, né, representado aí por esses pensadores, como Miguel Lemos e o Teixeira Mendes, e o conservadorismo, representado principalmente por Rui Barbosa, né, que é quem elabora a primeira bandeira. Essa bandeira, observe que a República é proclamada no dia 15 de novembro, mas a bandeira no dia 19 de novembro. Do dia 15 ao dia 19, nós temos uma bandeira provisória, que foi elaborada por Rui Barbosa, que é uma cópia da bandeira norte-americana, da bandeira dos Estados Unidos, só muda as cores, mas é aquele mesmo formato, aquelas listas com as estrelas, bem parecido, né, com a bandeira dos Estados Unidos, que, por sua vez, vai refletir, né, o pensamento, a cultura inglesa, porque os Estados Unidos, ex-colônia da Inglaterra. E aí, os liberais, como o Teixeira Mendes e o Miguel Lemos, vão dizer não, a nossa escola, a nossa influência é outra, é a francesa, é o liberalismo. Então eles desde a época lá da Inconfidência Mineira, da Conjuração Mineira, eles já vinham com essa influência francesa e já queriam algo, né, que refletisse mais essas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade da Revolução Francesa. Nada, absolutamente nada a ver com Bíblia, nada a ver com Deus, nada a ver com crença nenhuma, mas sim com a razão humana. Né? Então, assim, nada no Brasil está mais distante de Deus, mais distante da fé, de qualquer crença, do que a bandeira nacional. Então, o Ordem e Progresso é porque o Augusto Comte, o fundador do positivismo, ele condensa, né, a filosofia dele vamos dizer assim, num pensamento, que é o seguinte: para que se tenha a sociedade ideal, né, ela precisa ter como princípio o amor, como base a disciplina, a ordem, e como fim o progresso. Então, para se chegar ao progresso, você precisa fazer tudo, primeiramente, motivado por amor, né? Não se afastar da ordem, da disciplina, e aí você chega ao progresso. Então, não tem absolutamente nada a ver com religião, né? Repito, o positivismo é a negação de Deus, né? É a filosofia que vai defender que o ser humano não precisa de nenhuma crença, de nenhum sobrenatural, de nenhuma transcendência. O que o ser humano precisa é apenas da sua razão. E através da razão a gente consegue chegar, né, a atingir ao transcendente. É como se fosse não, é uma proposta de religião, porém não tem Deus. É uma religião sem Deus, o positivismo. Portanto, não há nenhuma ligação com a religião. Mas como eu falei, isso aqui é apenas uma provocação, um ensaio,
um ensaio, né? E aí você pode fazer a pesquisa, né? Pode procurar outras fontes, tá bom? E aqui é a minha recomendação de sempre, né? Você deve curtir ou discutir, mas não deixe de discutir. Se você achou importante, achou relevante, né? Compartilhe, né? Faça suas críticas, né? Faça os seus comentários, enfim. O importante, né, é que o debate continue. Até um próximo vídeo.